Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Convido também aqueles que puderem, vamos ficar em pé e lermos todos juntos, a uma só voz. Vamos ler esse texto, prestando atenção no que a palavra de Deus já está nos falando. Leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar. Poderoso Pai, mais uma vez clamamos a Ti em oração, a Tua assistência a nós, agora, ó Deus, no estudo da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua e nos fortaleça para cumprirmos a Tua vontade. É o que clamamos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Quando o culto estava, então, logo no início, nós tivemos a entrada do coral e do liturgo, e a minha, e logo entramos no prelúdio e a nossa pianista tocou um hino que tem a ver totalmente com o que vamos estudar agora. Ela tocou um cântico, não sei se vocês perceberam, o cântico diz: Pai, faz-nos um, para que o mundo creia que Tu nos enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. É um cântico da década de 70, 60 não, 80, muito conhecido. Alguns jovens brincavam dizendo que era o cântico das abelhas, viu, Eliana? Não sei se você sabe por quê. Isso é bobagem, Dizia que era Pai, faz zum. Não é zum. Pai, faz-nos um. Aonde é que vem isso? João capítulo 17. Quando a gente olha a oração sacerdotal de Cristo, Jesus Cristo orando ao Pai, Ele pediu por sua igreja, por nós, Capítulo 17 de João, versículo 20 a 23, nos deixa aqui de forma muito clara a posição de Jesus em relação à sua igreja. Deus quer que a sua igreja, que o seu povo esteja não apenas reunido, mas que seja unido. Há uma diferença entre reunião e união. Abra aí, João 17, versículo 20, eu quero ler com vocês, mas enquanto vocês estão abrindo, eu vou contar aqui. Quando você vai ao supermercado e você enche a sua sacola ou a feira de batatas, você tem uma reunião de batatas. Cada batata é de um jeito. Eu nunca encontrei duas batatas exatamente iguais. Não sei se as mulheres que estão aqui, alguém já viu, exatamente igual. Sempre tem uma série de diversificações. A gente não acha exatamente duas batatas iguaizinhas. E parece que isso nos leva a pensar um pouco em nós, seres humanos. Somos bem diferentes, Até os gêmeos têm as suas predileções, são diferentes em alguma coisa. Mas ali a gente tem uma reunião. Quando é que essas batatas vão se unir? Quando é que a gente vai dizer que agora sim a gente tem uma consistência homogênea de batatas? Quando você chega em casa, descasca as batatas, coloca-as então para cozinhar e prepara um delicioso purê ou pirê. E aquele purê muito bem preparado, ele agora sim é uma união plena. Você coloca no prato e de qualquer lado que você servir, todas as pessoas que comerem vão sentir o mesmo gosto.
Porque agora não tem mais uma batata, outra batata, uma que estava com defeitinho aqui, uma que era mais gordinha ali, a outra que estava mais... Agora não tem isso, agora não existe batatas, existe purê. Irmãos, esse exemplo dá para a gente pensar um pouco no que Deus espera da sua igreja. Deus espera que a sua igreja seja de fato um corpo em Cristo Jesus. O exemplo da igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. Vamos ver aí, João 17, 20 a 23, diz assim: Jesus orando ao Pai, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, Cristo não estava orando só pelos discípulos que estavam com ele ali naquele momento, mas por nós e por tantos outros que ainda virão. Ele ora pela sua igreja de todos os tempos. E aí o verso 21 diz: a fim de que todos sejam um. Todos quem? Todo Israel de Deus, toda a igreja do Senhor Jesus. Jesus clama ao Pai, que o Pai cuide dos seus filhos. E diz: eu rogo por eles, até mesmo aqueles que vierem a crer em mim, que eles entrem nesse purê, e todos sejam um, ponto e vírgula. Agora ele faz uma comparação, uma metáfora. Que unidade é essa? A unidade é: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. A unidade aqui, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Nós sabemos perfeitamente da doutrina da Trindade, onde Deus subsiste em três pessoas, mas sendo um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles convivem de forma trina e una, de forma que não há competitividade entre eles, mesmo tendo papéis diferentes, aonde a gente chama da economia de Deus. O Filho foi quem morreu na cruz, mas quem colocou o Filho no ventre de Maria foi o Espírito Santo, e quem enviou o Filho foi o Pai, e assim por diante. E vemos em toda a palavra de Deus, nós vemos a Trindade trabalhando de forma totalmente amigável, totalmente fraterna, totalmente entranhada, de forma que não há concorrência, não há disputa. E aí Jesus diz: Pai, o que eu quero que o Senhor trabalhe na vida da tua igreja é para que, assim como eu e o Senhor somos um, eles também sejam um em nós. Eu não posso ser um com a minha esposa, ou com os irmãos na igreja, ou com o povo do Senhor, se eu não tiver ali o Espírito Santo de Deus fazendo esta conexão, fazendo essa massa. Quando a gente levanta um edifício e ali coloca alguns tijolinhos, e a gente tem um concreto que vai cimentando, que vai fazendo com que aqueles tijolos consigam ficar bem juntos, reunidos, agrupados. O que nos une, irmãos, não é porque vocês torcem para o Flamengo. Muitos não torcem, viram? A gente dá até briga quando a gente... Não é o partido político, não é o time do coração, ou o time que você odeia. Não são estas coisas que nos unem, mas o que nos une de fato é o amor de Cristo. À sombra da cruz de Cristo, nós nos unimos, nós nos entrelaçamos, não apenas corpos, mas alma. Esse é o desejo de Deus. Paulo escreve aos Filipenses e diz que vocês sejam unidos de alma. Aqui não basta reunião, está falando de união. Vejam, Jesus continua aqui dizendo: como és tu em mim, ó Pai, e eu em ti, e eles sejam em nós. Nós somos unidos em Cristo. É Cristo que nos une, é a cruz de Cristo que junta grego e judeu. É a cruz de Cristo que faz isso, que quebra a parede de separação entre pobres e ricos, entre negros e brancos, entre cultos e incultos. É a cruz de Cristo que nos une, não apenas que nos reúne. E ele diz: para que o mundo, existe um propósito,
Por que Deus em Cristo Jesus quer que sejamos unidos? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui tem duas conclusões no versículo 21. O início, quando ele diz, a fim de que todos sejam um, e depois ele diz, uma vez sendo um, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. O propósito é evangelizador. A igreja, quando comunga, quando está em plena harmonia, ela não somente é edificada na convivência uns com os outros, como ela também abre as portas, o coração e as janelas da graça de Deus para abençoar o mundo. E o mundo começa a perceber que o amor entre nós, estou falando de mundo, pessoas que não conhecem a Deus, passam a descobrir que existe um amor diferente entre o povo de Deus. E começam a desejar esse tipo de amor. E aí vem o outro verso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus diz, Pai, eu tenho passado para eles tudo o que eles necessitam, eu tenho pregado, eu tenho ensinado. E para que eles sejam um, como nós o somos, Jesus e o Pai, eu neles e tu em mim, a fim de que, outra vez, uma frase conclusiva, a fim de que? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Deus, então, Ele não apenas espera que a sua igreja se reúna, que esteja junta, também isso eu não tenho dúvida, né? O escritor aos Hebreus diz, não deixai-vos de congregar-vos, como é costume de alguns, nós precisamos vir à igreja, sim, precisamos estar juntos, mas Ele não apenas quer reunião, como Ele quer união. Ele não quer união apenas para nos edificarmos mutuamente, mas inclusive para mostrar ao mundo que Jesus foi enviado pelo Pai. E Ele diz que essa união, uma vez existente entre nós, ela deve ser aperfeiçoada. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Bom, irmãos, está claro que o padrão de Deus é alto. Deus, de fato, quer unidade. Ele quer essa unidade para a edificação do corpo dele, que é a igreja, para a evangelização, e quer que nós nos aperfeiçoemos dia após dia na unidade. Ele não quer que você apenas diga assim, olha, eu já cheguei num ponto que eu já estou muito bem nesse purê, eu já fiz o máximo, tenho feito, eu não tenho nada que possa manchar a minha comunhão, nem com Deus e nem com o próximo. Se você chegou nesse ponto, realmente eu precisava conversar com você e entender como é isso, porque até hoje eu não encontrei um ser humano que tivesse chegado a esse ponto da perfeição, e a palavra de Deus diz que nós não conseguimos isso neste mundo, não é? Mas Ele diz que quando Deus completar a obra, Ele vai nos levar. Então, se Ele já completou o que Ele tinha para usar você como instrumento na vida de comunhão com o povo de Deus, Ele vai te levar. O dia que Ele terminar a obra, aquele que começou boa obra, Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz, estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Se você está vivo e eu estou, é porque Deus tem uma obra para realizar em nós. Nós não estamos aqui por acaso, nós não caímos de paraquedas. Nós viemos por causa do propósito criador de Deus, e Ele nos colocou numa igreja, numa comunidade de fé, fazendo com que a graça de Deus, o sangue de Jesus nos alcançasse com um propósito. Com um propósito, o propósito de sermos abençoadores uns dos outros, de sermos servos em Cristo Jesus, servindo também uns aos outros. Esse é o propósito de Deus. O dia que Ele completar isso na sua vida, a sua missão estiver de fato terminada, concluída, Ele te leva imediatamente, eu não tenho dúvida disso. Isso vai acontecer com todos até a vinda de Cristo.
Aqueles que estiverem vivos, Cristo volta e recebe-os também vivos. Se não, ele concluiu, ele levou. Se você está vivo, Deus tem uma missão. E é sobre essa missão da comunhão que eu quero conversar com vocês, porque quando Paulo escreve aos Filipenses, ele, além de agradecer as ofertas que ele recebeu de Epafrodito, além de dizer sobre as suas prisões que ele está sendo abençoado por Deus, mesmo assim, que o Evangelho está sendo pregado, além de agradecer a Deus pela vida daquela igreja, não é? Além de mostrar aos irmãos que deveriam, de fato, se alegrar no Senhor, ele levanta uma tônica muito forte sobre essa questão da unidade do povo de Deus. Se vocês observarem, aí no nosso boletim, bem na capa, tem uma pastoral que acabou coincidindo, do dia de eu pregar, foi a semana que eu fiz a pastoral, e a pastoral é exatamente um versículo aqui do capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo diz: honrai sempre a homens como esse. Esse quem? Ele está falando de Paulo e de Epafrodito, mas certamente a igreja tinha outros homens e outras mulheres de valor. Por que Paulo manda um recado desse para a igreja, se a igreja já, uma igreja de mais de 10 anos de fundação, uma igreja tão vibrante, precisava dizer isso, que deveriam considerar os irmãos? Sim, precisa. Sabe por quê? Porque nós esquecemos. Nós esquecemos muitas vezes de olhar para os lados, de considerar o nosso irmão, de valorizar o nosso irmão, de estimular o nosso irmão às boas obras, de comungar com ele, de participar com ele não apenas na ceia do Senhor, com os elementos, ou passando o vinho, ou passando o pão quando vem chegando para nós. Muito mais do que isso, Deus espera que a gente de fato se doe um ao outro. É por isso que Paulo está aqui escrevendo aos Filipenses, e diz aí a palavra de Deus, nesse primeiro verso, vejam aí comigo, na linguagem NVI, ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria. Se por estarmos em Cristo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, ele está dizendo, uma vez que nós estamos reunidos sobre a cruz de Cristo, então vamos pensar que se existe comunhão do Espírito, se o Espírito Santo está em nós, se existem então profunda afeição e compaixão, então completem a minha alegria, diz o apóstolo Paulo. De que forma? Penseis a mesma coisa. Ele diz: tende o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo objetivo. Ele está falando de homogeneidade, mas não em coisas físicas, em coisas concretas. Não está falando em comunismo, não está falando em repartir dinheiro para que todos tenham exatamente a mesma quantia. Ele está falando em repartir coração. É muito mais sério, é muito mais valoroso, é muito mais glorioso e é muito mais difícil. Ele está falando em sinceridade de alma, ele está falando que o povo do Senhor devia pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor por Jesus, deveria estar em todo o povo de Deus, e o povo ser unido de alma. Parece que Paulo está aqui pedindo muito, mas ele não está, irmãos. Ele está escrevendo pelo Espírito Santo de Deus, falando exatamente o que ele falou, o que Deus havia falado para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, que fala muito sobre comunhão, para a igreja dos Gálatas. E quando Pedro escreve também a sua epístola aos da dispersão.
Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: vede que não vos mordeis e devorais uns aos outros, porque vocês assim serão destruídos. Um irmão chegar a devorar e morder ao outro, a coisa está feia. Eu acho que não chega a esse ponto fisicamente. Mas será que metaforicamente a igreja do Senhor Jesus não vive de fato com algumas intrigas desnecessárias? E não apenas desnecessárias, mas que trazem total conturbação ao reino de Deus. Eu não estou falando propriamente da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, estou falando do povo de Deus de uma forma geral, e também para nós, e para o povo de Deus até que Cristo volte. Essa é a palavra. Vede que não vos mordeis e devorais uns aos outros, pois serão destruídos. Igrejas que brigam com igrejas, e enquanto isso o diabo vai tendo vantagem. Irmãos, nós precisamos buscar os mandamentos do Senhor, que dos 10 se resumem em 2, amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não existe outra saída. Amar e amar. Tem uma música sertaneja, né? Os camaradas não são cristãos, mas têm família cristã. Eu não sei se essa frase foi inventada de algum deles, mas eles dizem, sinônimo de amor é amar. Essa frase aparece. De onde é que eles inventaram isso, que sinônimo de amor é amar? Eu vejo que João, na sua epístola, ele diz: queridos, filhinhos, não ameis de palavra, de fala, de língua, mas de fato e de verdade. Sinônimo de amor é amar, porque o amor ele vai se traduzir em atitudes, em gestos, em motivações. O que Deus quer não é que a gente divida apenas um pedaço de pão com um faminto, ou entregue uma oferta, umas moedinhas no sinaleiro. Deus quer muito mais. Deus não quer que você apenas cumprimente o seu irmão, mas o mínimo que você pode fazer é isso: cumprimentar 10 pessoas na igreja antes de ir embora para casa. Mesmo que você faça isso, ainda é muito pouco. Nós precisamos caminhar um pouco mais juntos, irmãos. Esse é o propósito de Deus. Eu não me esqueço de uma pregação do reverendo José Siqueira, falecido irmão nosso, pastor, foi meu pastor. Ele era pai do diácono Paulo Siqueira. E o pastor Siqueira, ele dizia: olha, as ovelhinhas que se afastam um pouquinho e começam a se desgarrar, cuidando de um matinho aqui e outro acolá, querendo apetites em outros, querendo provar outros lugares e aumentando o apetite por curiosidades, elas facilmente se tornam presa do inimigo, dos lobos, às vezes são devoradas, porque saem do convívio. Nós precisamos ter cuidado, porque essa união precisa ser dia a dia aperfeiçoada. Não basta o que você foi até hoje, não basta o que eu fui até hoje, não basta os anos de igreja, não basta quantas ceias eu e você já tomamos. Importa que nós precisamos dia a dia aperfeiçoar a nossa comunhão, porque senão os prejuízos são para nós, para a nossa casa, para a igreja do Senhor Jesus, para o reino de Deus. Eu preciso te contar outra coisa. Continua aqui em Filipenses, nós já vimos 2 versículos, vamos ver os outros 2, mas deixa eu olhar com você aqui em Efésios capítulo 4, versículo 3, olha comigo, por favor, volta um pouquinho aí de Filipenses, Efésios 4, versículo 3, a palavra de Deus está dizendo que é necessário nos esforçarmos diligentemente, esforçai-vos, ou esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui não está dizendo que eu vou criar, está dizendo que eu vou preservar o que já está feito. Nenhum de nós salvou a ninguém aqui, só quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo, o único, e o único que pode salvar,
o único que nunca pecou. Todos nós somos necessitados da graça do Senhor, e somos salvos tão somente por causa desse que se entregou por nós. Uma vez que ele se entrega, que ele se entregou por sua igreja, pelo seu rebanho, ele mesmo tem formado a sua igreja. E diz a palavra de Deus que ali na igreja primitiva o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus quem vai colocando no seio da sua igreja os que ele mesmo tem salvado. Porque quem montou esse rebanho maravilhoso foi o Senhor Jesus Cristo, não está na minha mão e nem na sua. O que eu e você temos que fazer é preservar a unidade do Espírito. Essa é a palavra que está aqui em Efésios 4:3. Não está falando criar, gerar, inventar, comprar um livro da vida e começar a escrever os nomes de quem você gosta para serem salvos. Não é nada disso. O plano de Deus está pronto. Deus teve misericórdia de você e de mais um monte de gente que vai para o mesmo céu. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não temos que rotular quem é que merece e quem não merece. Algumas pessoas deixam de comungar de forma livre com outros porque acham que eles não merecem o seu amor. Se você for pensar, você também não merece o amor de Deus. Você não merece, como eu disse no sermão anterior das 5 horas, não é? Eu não mereço ter os amigos que eu tenho, tantos amigos, tantos irmãos, mas Deus me deu, Deus me dá pela graça dEle. Como é que eu vou agir diante disso? Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu no seio desta igreja? Eu sou um promotor da paz e da comunhão? Ou eu sou o fator discordante? Irmãos, a igreja do Senhor Jesus precisa abrir os olhos em relação à comunhão. E nós vamos voltando lá para Filipenses 2. A palavra está dizendo: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí entra o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não, nada disso. Nem por partidarismo e nem por vanglória, mas por humildade. A dica aqui já está dada. A receita está dada. Na tradução NVI diz: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Deixa eu pensar com você três fatores que impedem, e depois o que é que nos liberta, e a gente encerra. De forma bem rapidinha, eu estava ali pensando, deu a sigla de Evo, não é Evo Morales, não tem nada a ver. Mas se você quiser gravar Evo, não é o masculino de Eva. Mas 3 coisas impedem: o egoísmo, a vaidade e o orgulho, por isso que eu disse que é Evo. Egoísmo, vaidade e orgulho acaba com a nossa comunhão, corrói a nossa comunhão. E Paulo diz: cuidado com o egoísmo. Façam tudo sem uma ambição egoísta, sem competitividade. Não queira concorrer com seu irmão porque vocês estão no mesmo barco. Não queira segurar o seu irmão se ele tem como avançar e ganhar almas para o reino de Deus. Fortaleça o seu irmão, dê ferramentas ao seu irmão, estimule o seu irmão, empurre o seu irmão para que ele vá mesmo. Não esfrie o fervor do seu irmão, não, abençoa seu irmão. O dom dele é diferente do seu, e nem por isso você é pior do que ele, e ele melhor do que você, e nada disso. Precisamos entender, irmãos, quando a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós devemos não fazer nada por partidarismo, nem por vanglória. Está falando de vaidade, está falando de egoísmo, e também está falando de orgulho.
Cada um não tenha em vista o que é propriamente seu, versículo 4. Não seja egoísta. Os interesses do outro precisam ser vistos, precisam ser levados em conta. A necessidade do outro, ao se relacionar com as pessoas, entenda a história do outro. Qual é a posição do outro? Entenda, para que, uma vez tudo seja levado em conta, essas decisões possam proteger e beneficiar a maioria, porque o reino de Deus é a prioridade, não a sua vida, os seus conceitos, os seus desejos pessoais. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, e sim o que é do outro, diz a palavra de Deus. Versículo 3, o final dele diz: olhe para o outro e considere o outro superior a você. Quão difícil essa tarefa! Isso quer dizer abrir mão da vaidade, considerar o outro superior a você, porque a vaidade leva o indivíduo a se engrandecer, a se achar melhor do que o outro. Está muito ligado ao orgulho. Salmo 68, o salmista diz: se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ele tem consciência de que se ele for vaidoso, se ele quiser estar no reino de Deus para chupar glória para si, Deus vai castigá-lo, em algum momento ele vai sofrer, e ele vai fazer com que outros sofram junto com ele. Nós não estamos no reino de Deus para aparecer, irmãos. Só quem tem que aparecer é o nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista disse: é necessário que Ele, Jesus, cresça e eu diminua. Eu preciso diminuir. E sabe como eu diminuo? Quando eu mortifico o meu orgulho. É a terceira coisa que impede o orgulho. O orgulho impede que a igreja viva pacificamente na unidade do Senhor. A palavra de Deus diz que o orgulho precede a ruína. Antes da pessoa se destruir totalmente, ele fica orgulhoso. Eu li uma vez que a pior maldade que alguém pode desejar a outro, seria que ele se tornasse orgulhoso. Era a pior maldição que alguém possa jogar para cima do outro: se torne orgulhoso, porque se a pessoa se tornar orgulhosa, presunçosa, nariz empinado, vai cair. É daqui, amanhã, depois, em algum momento, Deus vai mostrar que a glória é dele, não é nossa. Nós vemos uma história na Bíblia de alguém que não deu glórias a Deus e foi comido de bichos. O orgulho, irmãos, é severamente combatido nas Escrituras. E eu quero encerrar dizendo como é que resolve. Se em primeiro lugar, Deus quer uma unidade plena da igreja, uma unidade pura. Segundo lugar, existem falsidades, ou melhor, egoísmo, vaidade e orgulho entre nós. E isso corrói a nossa união e a nossa unidade principalmente. Em terceiro lugar, como é que a gente resolve isso? Resolve-se com amor e humildade. Nós precisamos ter misericórdia uns dos outros, precisamos ter um coração mais amolecido para os outros, olhando para a cruz de Cristo, tão somente por aí, olhando e nos sentindo indignos e merecedores de tanto que Deus tem feito por nós, olhando para o outro e sabendo que Deus nos chamou para este mundo para servir ao outro. E aí ele diz: não façam nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, versículo 3, considerando o outro superior. E qual é o exemplo de humildade? O exemplo de humildade é o que está logo em seguida: o sentimento que houve em Cristo Jesus. Não existe um outro padrão. O padrão de humildade não é o seu avô, o seu bisavô, o seu pai, o pastor que você teve na década de 30, sabe lá quem. Esse não é o padrão de humildade, por mais que ele tenha sido uma pessoa humilde, é pecador. O padrão nosso é Jesus Cristo. Você quer hoje aprender a viver uma vida de comunhão que Deus requer? Deus está dizendo:
vivam uma comunhão pura, sem hipocrisia, vaidade e orgulho. De que forma? Lançando isso sobre a cruz de Cristo, martirizando isso com a humildade e o amor. O amor nós já vimos, amar a Deus sobre todas as coisas. E a humildade de Cristo. Que humildade foi essa? Versículos 5 a 11 diz que o sentimento que houve em Cristo é que ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, eu não estou falando de ser humano como nós, estou falando de Deus. Ele sendo Deus, o Senhor soberano do universo, ele se fez servo. Ele se humilhou, ele se colocou em figura humana. Ele se entregou para ser cuspido, para ser castigado na cruz do Calvário. Por quem? Por nós. Diz o profeta Jeremias que Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Versículo 7. Assumiu a forma de servo, a si mesmo se esvaziou. O que Deus espera de mim e de você é que assumamos a forma de servo. Deus nos chamou para servir uns aos outros, para que nos esvaziemos de nós mesmos, para que tomemos o fardo de Cristo que é leve, para que assumamos a missão que Ele nos deu até o final, como Cristo não abandonou a sua missão pelo meio. Ser fiel até a morte, diz a palavra de Deus, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu nunca vou me esquecer de algumas frases que eu ouço de pessoas idosas, principalmente. Tem uma que o meu pai sempre me ensinou, que diz: ninguém perde por ser humilde. Ninguém perde por ser humilde. Continue firme nos propósitos do Senhor, meu irmão. Continuemos firmes. O que Paulo esperava da igreja é o que Deus espera de nós, e não é só para a igreja de Filipos. Eu encerro com o verso 27, que está também nesse bloco. O bloco começa no 27 até no 2:11. 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu espero que cada um de nós vivamos de forma digna do Evangelho, digno de ser chamado filho de Deus. Nós vamos ter Copa do Mundo, né, já. E o que a gente espera é que ao vestir a camisa da seleção, aquele jogador faça jus ao peso da camisa. Não é isso que a gente quer? A gente quer que ele não nos envergonhe, que ele jogue com raça, que ele dê de tudo, que ele seja digno daquela camisa e de tantas coisas que ele tem por aí, né? Tantas mordomias, que ele seja digno disso. E aqui a Bíblia diz: vivei de forma digna do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes num só espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É isso que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.